Olá, turma do oitavo ano, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de ciências. Hoje nós vamos retomar o capítulo 1, tá certo? E dar continuidade aos capítulos que faltam. O tema 1 fala sobre o corpo humano e o capítulo que nós vamos falar hoje é sobre os transportes, tá certo? E eliminação de resíduos, ok? Então, bons estudos e vamos para a nossa aula. Boa, turma, vamos falar sobre o processo de eliminação de resíduos, né? Os componentes que fazem parte desse processo. Nas aulas passadas, no processo de respiração, né, que nós estudamos, vimos que nosso corpo elimina o gás carbônico através do processo, tá certo, das atividades metabólicas, né, das células, ok? Mas existe outras substâncias, turma. Existe a ureia, tá certo? A água e sais minerais que podem estar em excesso no nosso organismo. A ureia, turma, é um principal resíduo, tá certo, de eliminação do corpo humano. E ela é tóxica, certo, formada no fígado. E ela é a degradação de proteínas e altamente solúvel em água, ok? Essas substâncias, turmas, são chamadas de excretas. E o processo, né, de eliminação é conhecido como excreção. Contribui para a excreção o sistema respiratório, que elimina o gás carbônico, e o sistema urinário, que elimina a urina, obviamente. Tá certo? Que é, como a gente viu, a mistura de água e substâncias, como a ureia. E as glândulas sudoríferas ou sudoríparas, tá certo? Que produzem e eliminam o suor, constituído principalmente de água e sais minerais, que se encontram na nossa pele. O mecanismo de eliminação do suor pelas glândulas sudoríparas é fundamental para a manutenção das funções do corpo. Quando a temperatura corporal aumenta, tá certo? O hipotálamo recebe o sinal e retransmite às glândulas sudoríparas para, certo, produzirem o suor. Por meio da condução, o corpo cede energia, certo, na forma de calor, às partículas da água que compõem o suor, então ela libera para o ambiente através da pele, ok? Então, turma, na figura aí vocês observam o sistema urinário humano, que é composto aí pelos pares de rins e pelas vias urinárias, que é o que? Uréteres, tá certo? A bexiga urinária e a uretra. Ok, turma? Então vamos dar continuidade. Bom, turma, então como é produzido a urina? A água é muito importante na formação das fezes, como a gente já viu em algumas aulas. Mas se a gente parar para observar, algum tempo depois que nós bebemos algum líquido, certo? Dá vontade de urinar, principalmente quando a gente bebe muito. Isso ocorre por quê? A urina é composta de substâncias residuais, de metabolismos e outras que estão em excesso no organismo, como a água, por exemplo, que após atravessar o sistema digestório, é ingerida à corrente sanguínea. A cada 5 minutos aproximadamente, tá certo? Os rins filtram todo o sangue do corpo, retornando para o sistema cardiovascular livre de substâncias tóxicas que compõem a urina. A formação da urina, turma, ocorre em estruturas microscópicas denominadas de néfron, localizadas nos rins. E aí nós temos um esquema que a gente vai agora entender bem direitinho pelas cores das setas. Bom, turma, na figura nós vamos observar as setas e determinadas cores representam o significado de cada processo. Então, no caso da cor rosa, nós temos aí o fluxo sanguíneo, certo? O sangue arterial é conduzido sob alta pressão da artéria renal até os capilares dos glômerulos, tá certo? Localizados nos néfrons, ok? Na seta verde, nós temos a filtração. Nessa etapa são filtrados os nutrientes, certo? Os resíduos tóxicos, como a urina, o ácido úrico, e sais minerais e água. Proteínas e células sanguíneas, por serem suficientemente grandes, não passam por cápsulas renais, certo? Então elas continuam na corrente sanguínea, que é o necessário. Já nessa seta laranja, turma, temos aí a reabsorção. Ocorre quando o líquido filtrado passa para o túbulo, tá certo, renal ou coletor. Nele, a maior parte da água, das vitaminas e da glicose, certo? E de outros nutrientes, sais minerais, são reabsorvidos pelos capilares que rodeiam o túbulo renal. Bom, turma, nas setas em azul nós temos a secreção, que ocorre a eliminação. Ainda no túbulo renal, ok?
das substâncias presentes no plasma sanguíneo que não foram filtrados no início, por exemplo, alguns sais minerais e eventuais medicamentos. O sangue é purificado e então levado para fora do rim pela via renal. E por fim, em amarelo, nós temos a formação da urina, tá certo? Após a reabsorção, parte da água com a ureia e outras substâncias tóxicas, tá certo? E dos sais minerais, bem como as substâncias em excesso no sangue, certo? Permanecem nos túbulos renais e formam a urina. E turma, como é que ocorre a eliminação da urina? A urina produzida nos rins é conduzida até a bexiga pelos uréteres, tá certo? Onde ficam armazenadas e depois conduzidas para fora do corpo pelas ureteras. Bom, turma, então chegamos ao final da nossa aula, tá certo? Deixo com vocês essa atividade, sistematizar, o refletir e o desafio, tá bom? Então, bons estudos, tirem suas dúvidas no grupo, valeu e até a próxima!